Jornal da Cultura, apoio Bradesco. Deixe a Bia aprender com você. Olá, boa noite. Decreto presidencial libera o porte de armas para 19 categorias profissionais e autoriza menor a ter aula de tiro. E veja também nessa edição. O ministro Sérgio Moro diz que liberação da arma é promessa de campanha e não tem nada a ver com segurança pública. Burocracia e preços devem restringir a adesão de quem busca uma arma legalizada. Pesquisa Ibope aponta que a maioria da população reconhece a necessidade da reforma da Previdência. Justiça Federal determina que o ex-presidente Michel Temer e o coronel Lima voltem à prisão. Ex-ministros do Meio Ambiente se reúnem e revelam preocupação com a política do novo governo para o setor. Supremo julga inconstitucional leis que proíbem carros de aplicativos para transporte de passageiros. Príncipe Harry e Meghan apresentam Archie, o mais novo bebê real. Participam da bancada o advogado e professor de Direito Márcio Elias Rosa e o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro da Academia Nacional de Medicina. E você também pode participar com perguntas, comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Aguarde que nós voltamos já com esses e outros assuntos. Três, dois, um. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldiva, eu sou médico patologista. Eu tô apresentando... No Cultura Mundo. Ao
oposição entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto das armas publicado hoje pelo governo. O texto facilita o porte de armas para quase 20 categorias, além de autorizar que menores de idade possam praticar o tiro esportivo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações sobre a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro das comemorações dos 74 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A visita acontece no mesmo dia em que o decreto das armas foi publicado. O texto flexibiliza o Estatuto do Desarmamento de 2003. Estende o porte de arma a 19 categorias profissionais que deixam de ser obrigadas a comprovar necessidade. Dono de loja de arma, de escola de tiro e o instrutor. Atirador esportivo, colecionador e caçador, agente público e privado da área de segurança, advogado e político durante o mandato, morador de área rural e conselheiro tutelar, jornalista que faz cobertura policial, agente de trânsito e caminhoneiro. Além disso, aumentou o limite de compra de cartuchos, passou de 50 unidades por ano para 1.000 ou até 5.000, dependendo do tipo e do calibre da arma. O texto ainda permite que menores de idade possam praticar o tiro esportivo acompanhado dos pais ou responsáveis. O conteúdo do decreto foi analisado durante todo o dia no Congresso Nacional. O tema foi discutido inclusive na Comissão de Segurança Pública, onde o ministro da Justiça participou de uma audiência. A questão do decreto, eu já mencionei, essa questão não tem a ver com a questão da segurança pública, é a decisão tomada pelo presidente em atendimento ao resultado das eleições. O PSB, que integra a oposição, entrou com ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Porque, no fundo, ele burla a lei. E na nossa Constituição, os decretos servem para regulamentar as leis e não para alterá-las. O presidente da Câmara dos Deputados pediu aos consultores jurídicos da Casa um estudo sobre a constitucionalidade do texto. O decreto para regulamentar leis. Quando o decreto não regulamenta as leis, ele não é constitucional. Aí nós vamos questionar. Agora, eu não posso falar de algo que eu ainda não tenho uma análise profunda. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi no limite da sua atuação e traz ao cidadão de bem o seu direito. Não é uma medida de segurança pública, é uma medida de proteção à vida. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Vários pontos aí sobre esse decreto. Vamos começar então por essa inclusão de algumas categorias que poderão portar então a arma sem precisar comprovar efetiva necessidade, o que acontecia antes, né? A população agora não está acostumada a esse armamento, não é, doutor Márcio, o que esperar? A população não está acostumada. O ministro da Justiça, quando fala esse decreto não cuida de segurança pública, de fato, esse decreto não cuida de segurança pública. Ela pode comprometer a segurança pública, né? Para todo mundo que é contrário a essa expansão do porte e da posse de arma de fogo. A legislação, que é de 2003, o nosso Estatuto do Desarmamento, é tão criticado por alguns, não é? Ele estabeleceu ali um rol taxativo de categorias profissionais ou de profissões que admitem tanto o porte quanto a posse. O decreto, tem um decreto de 2004, tem um decreto de janeiro desse ano do próprio Bolsonaro, que flexibilizou a possibilidade do porte da arma, e agora esse vem para flexibilizar a posse. Acho que foi além do que a legislação permite. Como disse o presidente da Câmara, os decretos, ou eles regulamentam o que está na lei, ou eles inovam quando a Constituição permite. Para os estudiosos, os estudantes, é o artigo 84 da Constituição Federal. E diz quando que o presidente da República pode editar um decreto. Nunca inovando o que a lei já não preveja. E, neste caso, a lei não prevê. Em janeiro foi a posse, agora o porte. Expandindo, né? Permitindo que outros possam também portá-lo além da sua residência. Esse não foi o desejo do legislador lá de 2003. Podemos criticar a lei ou não, mas cabe ao legislador e não ao chefe do executivo editar um decreto. Essa questão do menor é a mesma história. Antigamente, só o juiz de direito, o juiz da infância e juventude, que poderia autorizar que adolescente pudesse praticar, por exemplo, atividade esportiva utilizando arma de fogo. Agora esse decreto diz não cabe mais no judiciário. Cabe a um dos pais, ou um dos responsáveis. Ele altera a regra de competência do juízo, do jurisdicional, para a autoridade paterna ou materna. Também não é o que a legislação permite, né? Então, acho que esse decreto, de fato,
ele não vai subsistir, não vai resistir a um controle de constitucionalidade. Agora, quando o ministro Moro diz que não se trata de segurança pública, doutor Saldiva, não se trata, então, de responsabilizar o cidadão por uma atribuição que é do governo. Que leitura o cidadão deveria fazer disso? Bom, eu acho que... Eu primeiro, queria cumprimentar vocês, estar aqui. E a situação é que ninguém se surpreende com esse decreto. Isso foi uma promessa de campanha, foi dita, o presidente está agindo de forma coerente. Eu não concordo. Eu acho que isso vai comprometer ainda mais um país conflagrado, onde você tem um número de mortos bastante grande por causa de tiros e de ferimentos de arma de fogo. Mas o que me impressiona é que de olhar assim o geral, é que quando você vê a atuação direta do presidente, ele está falando de aumento de pontos na carteira de motorista, radar, agora a arma de fogo. No Brasil são quase 40 mil pessoas que morrem atropeladas. E de arma de fogo, quase a mesma coisa, né? Então, e são coisas que talvez não fossem a prioridade agora do país que está com... digamos, uma série de desempregados, né? Um aumento crescente, a economia está patinando. Então, eu acho que existe, digamos, um saldo residual das promessas que foram feitas, mas eu gostaria que esse empenho fosse colocado nas questões que estão fazendo o Brasil não ir para frente, né? Então, eu acho que, vamos ver, eu torço que a minha expectativa negativa em relação a isso esteja errada. Professor, mas se me permite, só uma observação. Na pauta do dia, nós temos a reforma da Previdência e o pacote anticrime que o Moro apresentou. E aí a gente inova, o presidente inova com uma questão tão polêmica quanto essa. De fato, ele está cumprindo o que disse na campanha. Mas ele inova uma questão tão polêmica, quando, na verdade, deveria concentrar sua energia na discussão da Previdência ou do pacote anticrime. Colocar o foco para resolver alguma coisa. Vamos resolver os problemas e não alimentar e criar problemas. Vamos deixar, mas só um último comentário, né? Muito rápido. Eu não faço parte daqueles que torcem para o governo não dar certo. Porque, no final, quem está no governo não se prejudica. Quem prejudica é quem está fora. E eu torço que meu receio de que isso vai aumentar as fatalidades por arma de fogo não se materialize. Vamos continuar já nesse assunto. Vamos trazer aqui uma outra opinião. A repórter Luísa Moraes está ao lado de um advogado criminalista na zona oeste de São Paulo. Boa noite, Luísa. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Matheus Falevini é professor, doutor em Direito Penal pela USP e professor de Direito Penal e Processual em 2 universidades privadas de São Paulo. A gente estava ouvindo aí todas as ponderações, não é? Doutor Márcio Elias Rosa, doutor Paulo Saldiva. E doutor Saldiva deixou uma questão que justamente eu gostaria de entender. O senhor é a favor do decreto, não é, do presidente, mas isso não vai gerar um aumento da violência e da criminalidade? Boa noite. Boa noite. Então, existem alguns estudos americanos que foram feitos em países que liberaram o porte de armas, que dizem que sim, no começo você tem um aumento do número de crimes, número de homicídios, só que com o tempo esse número tende a se estabilizar, tende a se normalizar e voltar a um parâmetro parecido do que era antes. Então, realmente, no começo a gente vai ter um aumento, vai ter um maior acesso às armas, porém, com o tempo esse número vai tender a se estabilizar e a voltar ao que era, ou até em alguns casos a melhorar por conta do porte de arma. Foi isso que a prática mostrou. Sim, foi isso que a prática mostrou em algumas circunstâncias. É lógico que o crime não depende só do porte de arma. Existem outras questões sociológicas, questões culturais, históricas que levam à prática do crime. Não só o porte de arma. Mas, sim, havendo essa liberação do porte, no início há um aumento, porém, com o tempo, tende-se a estabilizar esse número de homicídios. Bom, como o presidente falou e como falaram os nossos comentaristas, era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Agora, o último levantamento feito pelo IBGE mostrou que 61%, portanto, a maioria dos brasileiros, são contra a ampliação do acesso às armas. Como é que o senhor vê isso nesse momento? Sim, a questão do decreto, na verdade, ele não modifica a lei, o que ele faz é criar alguns critérios objetivos para a concessão do porte de arma. E aqui tem que ver, como foi bem colocado, uma diferença entre a posse da arma e o porte da arma. O que esse decreto faz é delimitar em quais situações será possível se conceder esse porte, né, para a pessoa poder ter a arma, andar com a arma.
E, inclusive, o decreto ele traz algum nível maior de segurança jurídica do que havia antes. Antes já havia essa possibilidade, porém demandava uma autorização da Polícia Federal, do delegado, etc. O que esse decreto faz é trazer alguns elementos objetivos para a concessão desse porte de arma, ampliando sim um pouco o rol. É lógico, tem essa questão toda de discussão, se é legal isso, se é constitucional ou não fazer isso por decreto, mas a grande questão é que a lei, né, o Estatuto do Desarmamento, permite que o presidente regulamente essas questões, como o calibre das armas que são permitidas, que são proibidas, que são de uso restrito, e também essa questão de quando será concedido o porte. A própria lei diz que o presidente pode regulamentar isso. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais aqui com o Dr. Matheus. Andresa, por enquanto é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Então, até já. Então, eu vou trazer esse mesmo questionamento que a Luísa levou ao doutor Matheus. Ela perguntou se esse decreto aumentaria aí a criminalidade. O doutor Matheus colocou que, a princípio, aumenta e depois diminui. Doutor. Pois é, o doutor Matheus ele fez uma boa explicação técnica sobre essa questão, não é? E claramente o discurso daqueles que defendem. Eu acho que esse dado que ele coloca, e o doutor Matheus colocou com muita clareza, que é o aumento inicial no número de vítimas ou de atentados, ou de ataques, ou de mau uso da arma de fogo, e depois tende a se reverter, por si só já justifica a não adoção dessa política de expansão da arma de fogo. Na verdade, no Brasil, até 2003, nós tínhamos uma curva ascendente no número de homicídios produzidos por armas de fogo. Com o Estatuto do Desarmamento, houve uma queda significativa e o Brasil ainda ostenta números vergonhosos, né, no cenário mundial. Os Estados Unidos da América, cá entre nós, é o país com maior taxa de homicídios no mundo, e homicídios praticados com armas de fogo. Não serve de referência nenhuma, ao contrário, se formos usar como referência, a gente não adota a política de armamento. O doutor Matheus foi muito transparente e claro nas suas colocações, mas eu tinha essa mesma informação, né, de que toda vez que você aumenta o uso de armas de fogo, no início você tem um aumento da mortalidade seja por acidental ou por violência mesmo. Sabe, André, de morto eu entendo, porque eu sou patologista. Eu nunca vi ninguém voltar. Então, não é uma taxa de inflação que subiu e depois se reverte e recupera. Quem morreu foi. Então, o que está mais ou menos... E por isso que eu torço que isso não aconteça. Vamos deixar claro isso. Eu quero estar errado. Mas, se esse aumento transitório de mortes, num país que já morre tanta gente de tiro, vai levar à perda de vidas. E qual que é a justificativa disso? Nós vamos ainda continuar nesse assunto, agora trazendo um outro recorte aqui numa outra reportagem. A expectativa de que o novo decreto impulsione a venda de armas, o que não aconteceu quando houve a primeira flexibilização apenas para a posse de armas em janeiro. Esta loja de armas funciona há mais de 30 anos em São Paulo e desde a posse do presidente Jair Bolsonaro aumentou o número de atendimentos. São pessoas que chegam tarde em casa, são pessoas que chegam com seus filhos da faculdade, que estão com medo, que sempre tiveram medo, que às vezes não têm a possibilidade de comprar um carro blindado, que é muito caro. Então, as pessoas têm vindo perguntar o que a lei lhe permite no tocante à sua segurança pessoal. Mas as vendas ainda não aumentaram e os custos de ter uma arma legalizada podem ser um dos motivos. Primeiro, é preciso fazer um curso de tiro nível básico, passar por uma avaliação psicológica e por um teste de capacidade técnica com um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Depois de aprovado, vem a compra da arma. A mais básica custa em média R$ 3.500. Depois disso, ainda é preciso registrar a arma. O certificado, válido por 10 anos, custa R$ 90. Por fim, é preciso ainda pagar uma taxa de quase R$ 1.500, que torna o porte de arma válido por 5 anos. Além dos custos, o interessado em portar a arma de fogo tem que atender a outros requisitos, como ter no mínimo 25 anos, residência certa e ocupação lícita, apresentar certidões negativas de antecedentes criminais e comprovar a efetiva necessidade. As pessoas, ao chegar e conhecer a burocracia que existia, né, os valores envolvidos, né, ele acabava desistindo. Né? Além disso, existia também essa possibilidade de um novo decreto, né, e as pessoas acabaram aguardando.
Mas eu não tenho a menor dúvida que a partir desse momento vai, obviamente, crescer a procura e crescer a venda de armas no Brasil. Impedir que as pessoas andem armadas evita aquela briga de trânsito que acaba em morte, evita aquele conflito interpessoal, a briga de rua, etc., que alguém saca uma arma e acaba matando a outra pessoa. Colocar mais arma em circulação, aumentar absurdamente o número de munições disponíveis, só gera mais violência. Nós vamos então comprar e manter uma arma custa caro. Então, para quem que vai servir? Para que cidadão vai servir esse decreto, doutor Márcio? Pois é, eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito bem explicado. É muito comum as pessoas falarem, olha, o Estatuto do Desarmamento retirou a arma de fogo do homem de bem e a criminalidade continua armada. A criminalidade continua armada porque tem acesso de maneira ilícita, enquanto que, entre aspas, uma expressão que eu não gosto, o homem de bem não faz uso desse artifício, né? E nem deve fazer. Mas o fato é que, se nós pesquisarmos a arma de fogo utilizada nos crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, a violência doméstica, essa arma de fogo, muitas vezes, tem origem lícita. Um estudo aqui de alguns anos do Instituto Sou da Paz com o Ministério Público de São Paulo apurou que de 4.300 armas apreendidas no estado de São Paulo, 50% tinha numeração raspada e 43% ou 44% tinham origem lícita. Ou seja, eram pessoas que tinham comprado e tinham a autorização legal para comprar. Ou era vigilante, empresa de vigilância, ou um profissional que tinha autorização, mas que em algum momento foi vítima de um crime de roubo e a arma foi levada para a criminalidade. O crime organizado utiliza aquelas armas importadas lá, não é? Contrabando de arma. Nós vimos uma matéria grande, né, de Miami, etc. e tal. Mas a criminalidade não organizada, o ladrão que na rua, que pratica o roubo, que pratica o latrocínio, ele usa muitas vezes a arma de fogo que um dia teve uma posse legítima. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com esse discurso que facilita. Veja o custo para a aquisição da arma, o custo para a obtenção da licença para portar ou para possuir a arma. Grande parte da população não tem acesso, não terá acesso a essa arma de fogo. Alguns terão acesso, além da criminalidade. Arma de fogo, e aqui eu revelo uma opinião pessoal, arma de fogo só fica bem, se é que fica bem em algum lugar, na mão de policial, não é? E de gente muito treinada. Profissional muito treinado. Fora disso, é um perigo. Pois é, o preparo é uma questão importante também, não é? Pois o preparo até psicológico, não é, doutor Saldir? O preparo psicológico, porque a gente vê isso no trânsito, né? Tem gente que se altera. Eu não sei. Em geral, nós já vivemos num país, só para ter uma ideia, uma comparação, uma das guerras civis mais sangrentas que teve no século passado, foi a Guerra Civil de Angola, que morreram mais ou menos 500 mil pessoas, né, em conflagrações. O Brasil tem isso mais ou menos. O equivalente é uma guerra civil de Angola. Só que é um estado de guerra interno, né? Se aumentar um pouquinho isso, vamos supor que aumente 5%. Nós vamos trabalhar com 2.500 mortes a mais. Então, eu acho que esse talvez seja uma promessa de campanha que, se materializar essa tendência de aumento, ela vai ser difícil, um preço muito alto a ser pago. Vamos voltar agora com a Luísa. Ela está com o advogado criminalista Matheus Falivene. Luísa, como nós vimos aqui, não é tão simples esse processo de compra e registro de armas, não é? E nem barato, não é, doutor Matheus? Isso de alguma forma não elitiza o acesso às armas, como também ponderaram os nossos comentaristas, e pode fazer com que não surta o efeito desejado o decreto? Sim, como bem colocaram, o custo de você ter uma arma aqui no Brasil é muito caro. Primeiro porque a arma é cara, né? A arma é cara aqui no Brasil porque a gente tem praticamente um monopólio de uma empresa só, então o custo da arma é muito caro. O custo do treinamento que a pessoa tem que fazer para poder ter a arma, porque não é qualquer pessoa que pode pegar essa arma, que pode ter, ela vai ter que passar por um treinamento, se mostrar preparada para ter esse equipamento, então isso é muito caro também. E também a questão das taxas, de tudo isso que você tem que pagar, tanto para o Exército quanto para a Polícia Federal, né? Você ter uma arma aqui no Brasil pode custar muitos milhares de reais, o que torna impraticável para a grande maioria das pessoas. Até porque aqui no Brasil a gente não tem uma cultura da arma. As pessoas aqui no Brasil não têm essa cultura de ter uma arma em casa, de querer ter, eu quero ter, levar meu filho para atirar. Essa cultura não existe tão forte aqui no Brasil como existe em outros países.
Então, por isso, a arma é muito cara aqui no Brasil. Qual seria, então, o efeito prático desse decreto? Olha, entendo eu que o decreto tem um efeito prático muito pequeno, assim como aconteceu com aquele decreto do início do ano que permitiu a posse em novas circunstâncias. Foi um efeito prático muito pequeno, porque ele não revogou o estatuto, não modifica o estatuto de uma forma muito extensa, ele apenas cria alguns critérios mais objetivos para a concessão do porte, e com isso vai ficar um pouco mais fácil, mas não é uma liberação geral, não vai ficar muito mais fácil tirar. Vai ser uma facilitação muito pequena, então acho que o efeito desse decreto ele é muito mais político do que propriamente prático. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura, contamos com o senhor em outras vezes. Andresa, com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luiz. É um efeito mais político do que prático? Eu acho que sim. Eu acho que, como foi dito claramente, né, é um compromisso de campanha que o presidente tenta adimplir, tenta cumprir, não é? Eu, pessoalmente, preferia que ele estivesse cumprindo outros compromissos de campanha, não esse como prioritário. E veja que isso está na pauta mesmo prioritária, porque em janeiro já tivemos um decreto flexibilizando e agora um outro polêmico decreto flexibilizando um tanto mais. Volto a dizer, tendo na pauta a reforma da Previdência, o pacote anticrime, a criminalização ou não do Caixa 2, que ficou separado pelo Moro, né, pelo Ministério da Justiça e Segurança, mas esse é o tema, parece que é o compromisso que ele quer cumprir. Não só não tem efeito prático, tomara mesmo que não tenha, porque o efeito que ele pode produzir é deletério. Tomara que não tenha efeito nenhum mesmo, porque senão o efeito será ruim, o efeito colateral, diria o nosso professor médico Saldívar. Não, tá feito, acho que é isso. Vamos mudar de assunto, então. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o ex-presidente Michel Temer e o coronel João Batista Lima Filho voltem à prisão. Temer, Lima e outras 6 pessoas foram presas na Operação Descontaminação, Desdobramento da Lava Jato, no último dia 21 de março. 4 dias depois, eles foram soltos após o próprio tribunal conceder um habeas corpus. Eles são acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por desvios na construção da usina de Angra 3. Em nota, o advogado de Michel Temer disse que o ex-presidente vai se apresentar até amanhã à Justiça. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel Lima. Após o avanço da dengue, quase 1.000 cidades brasileiras podem chegar ao patamar de epidemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 965 cidades apresentaram mais de 300 casos de dengue a cada 100 mil habitantes. O índice pode indicar epidemia. O estado de São Paulo tem mais cidades nesse patamar, seguido de Minas Gerais e Goiás. Ao todo, o país registrou mais de 450 mil casos de dengue neste ano, alta de 340% em relação a 2018. Pesquisa do Ibope mostra que quase 60% dos brasileiros concorda com a necessidade de uma reforma na Previdência. No entanto, dentre aqueles que conhecem a proposta do governo, 51% afirmaram ser contra a medida, enquanto 39% são a favor. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da Comissão Especial da Câmara, que discute a reforma para explicar os pontos do projeto. Dengue, doutor Saldívar, por que nós chegamos a esse ponto de falar em uma epidemia? E está crescendo. Todo ano cresce. Porque acontece que para resolver o problema da dengue, além de ser difícil, né, o mosquito é muito sabido, tem coisas que a saúde não pode fazer. A saúde pode chegar a vacina, esperamos que chegue, já está em testes clínicos, desenvolvido no Instituto Butantan, com uma parceria com a Universidade de São Paulo. E aí talvez você consiga controlar. Porque o resto, você tem que ver. Chove, está mudando o regime de chuvas pelo aquecimento das ilhas de calor urbano. Não é só aquecimento global, está mudando. E isso faz com que esteja chovendo em regiões impermeabilizadas de forma poça. E as poças vão acontecer aonde? No lixo, que também tem um problema de resíduo. Você tem regiões da cidade que são controladas pela criminalidade, onde você tem que pedir autorização para fazer a fumigação. O mosquito começa a desenvolver resistência, assim como as bactérias fazem, ele começa a desenvolver resistência. Então, você tem que ir mudando o composto, que também não é perfume. Então, e existe uma dificuldade da população, porque a solução disso depende de coisas que não estão na saúde. Quer dizer, de replantio de árvores na região central para diminuir o calor. Qual que deveria ser a prioridade agora, diante dessa situação? Enquanto estiver passando inseticida,
e não tem uma vacina, nós vamos estar enxugando gelo e vamos ver essa epidemia crescer e, infelizmente, vai tendo as formas graves, porque você tem vários tipos, né, de vírus circulando, você tem os 3 principais que estão circulando, e quando você pega por um, não dá imunidade ao outro, então você pode fazer a dengue hemorrágica. Então, infelizmente, a gente está... E nós estamos trazendo a dengue, então, que tem um ciclo urbano, mas estamos também trazendo as doenças pela expansão das cidades que ficavam no mato. Então, por exemplo, a febre amarela silvestre, a leishmaniose já não está mais em reservatórios de animais silvestres, mas está no cachorro da rua, sem esporotricose em gatos urbanos. Quer dizer, nós estamos com os mesmos problemas que nós tínhamos imaginado que íamos acabar com o desenvolvimento de vacina. Doenças que já haviam sido erradicadas. E acrescidas de outras, como a gente está vendo, violência, quer dizer, falta, desculpe um viés de médico, mas eu acho que a saúde e qualidade de vida deve ser o ponto unificador de todas as políticas urbanas, porque a saúde não cabe mais exclusivamente na área de jurisdição da saúde. Vamos voltar um pouquinho na notícia anterior, doutor Márcio, da prisão de Michel Temer, que o senhor gostaria de comentar. Não, só uma observação. Assim como a dengue é um problema grave, né, uma epidemia, parece que a corrupção no setor público também é uma epidemia. Só que o mosquito é outro, é o demagogos. É o demagogos. É o demagogos, não é o demagogos. O demagogos é bravo. Demagogos políticos. Não, brasilienses insaciáveis. Enfim, mas hoje a notícia que nós temos é a seguinte. Contra o voto do relator, que havia concedido o habeas corpus, a liminar, 2 outros votaram contrariamente, né, à decisão anterior, e o ex-presidente Michel Temer deve se apresentar à prisão amanhã. Ele já responde, né, a outras ações penais. Vamos lembrar que as 2 denúncias que haviam sido oferecidas pelo Rodrigo Janot foram agora recebidas. A Câmara dos Deputados recusou, na ocasião, o processamento. Naquela ocasião, eu me lembro de estar aqui na bancada e comentar, olha, a Câmara postergou. A hora que terminar o mandato é que a Justiça vai analisar se recebe ou não. É o que nós estamos assistindo agora, né? E a prisão dele é decretada. É evidente que é lamentável que nós tenhamos um ex-presidente com a popularidade do Lula preso e outro ex-presidente sem popularidade nenhuma, diga-se de passagem, né, que é o Michel Temer, na iminência de ser preso amanhã. É um sinal de que as instituições estão funcionando, mas que desgraça, né, que elas tenham que funcionar desse modo, infelizmente. E veja, a seguir, ex-ministros do Meio Ambiente lançam um manifesto contra ações do governo. E Donald Trump impede o Congresso de ter acesso a relatórios sobre suposta intervenção russa nas eleições de 2016. São os nossos próximos assuntos. Até já. 3, 2, 1. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldivo, sou médico patologista. Eu estou apresentando na Cultura Digital o Urbanite. E este é o Cultura em Nova York. E este é o Cultura em Buenos Aires. Com coisas inéditas, sempre com uma abordagem bem diferente da que você vê na TV. Visite a gente. Novas descobertas são garantidas. youtube.com/TV Cultura. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas de Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1.600.000 jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo,
Pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. Num encontro inédito, ex-ministros do Meio Ambiente dos últimos 7 governos se reuniram para fazer um balanço dos primeiros meses da gestão de Ricardo Salles à frente da pasta. A campanha Plástico Zero vai proibir, a partir deste fim de semana, a comercialização de produtos descartáveis no arquipélago de Fernando de Noronha. O Plástico Zero, inicialmente, se espelhou na proibição dos canudos que foi feita no Rio de Janeiro. Mas daí pensamos, por que proibir só canudos e não proibir todo tipo de plástico? A gente tenta preservar ao máximo, né? Para que a gente possa cada vez mais curtir as belezas aqui de Fernando de Noronha. Em São Paulo, a ação de um paisagista vem mudando o cenário da capital. No meio do concreto, a floresta encontrou um jeito de renascer. Um projeto que começou há 2 anos e plantou mais de 80 mudas originais da Mata Atlântica. Agora, os carros, os prédios e as pessoas encontraram um jeito de conviver com o verde. A gente teve a ideia, mas outras pessoas, de fazer um plantio coletivo onde a gente trouxesse para cá um pedacinho de Mata Atlântica de grande diversidade de espécies e grande densidade de árvores, para que pudesse ter serviços ambientais como diminuir a temperatura, aumentar a umidade do ar, diminuir o barulho, trazer a fauna de volta. Iniciativas como essas são uma tentativa de evitar uma catástrofe ambiental. O Brasil foi o país que mais desmatou no ano passado. E nas últimas 3 décadas, a Amazônia perdeu quase 20% da sua área florestal. Assunto que reuniu um grupo de ex-ministros do meio ambiente hoje em São Paulo. Eles assinaram um manifesto contra as políticas ambientais do atual chefe da pasta, Ricardo Salles. O que nós estamos vendo aqui é uma luta onde os defensores do meio ambiente, os fiscais, o IBAMA e o ICMBio, tiveram suas mãos atadas. Multas canceladas, pessoas demitidas. E o lado dos agressores, ou potenciais agressores, os matadores, foi colocado na mão deles uma pistola. Nunca pensamos, durante o período em que estivemos ligados à causa ambiental, que pudéssemos testemunhar um esforço tão malévolo, tão continuado, tão destrutivo em relação a tudo aquilo que o Brasil vem construindo há muito tempo. Em nota, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu as críticas feitas pelos ex-ministros e disse que sua gestão visa a preservação e a defesa no meio ambiente junto com o desenvolvimento econômico do país. Agora, doutor Saldi, um dos pontos levados na reunião pelos ex-ministros é o negacionismo climático, que não atribui as mudanças climáticas aí à ação humana. Dá para negar isso? Ou melhor, é possível dar um exemplo aqui dessas mudanças, das consequências dessas mudanças no nosso dia a dia? De cada um aqui que está nos assistindo? Dá. Veja, negar a ciência, produzir ignorância de forma deliberada, porque tem um monte de gente que tem falhas de conhecimento de alguma coisa. Todo mundo não conhece tudo, nada, né? Tudo. O que acontece é que as medidas têm séries históricas de muito tempo. E quando você não tinha mesmo observações meteorológicas, você consegue reproduzir o clima a partir de testemunhas no gelo, porque você pode retroceder então a milhares de anos atrás. E em árvores, você consegue fazer os anéis anuais. Quando chove, existem características bioquímicas e da forma das árvores que você consegue retroceder. E claramente nós estamos numa anomalia. E como é que a gente sabe disso? Por exemplo, se você tiver um registro histórico das chuvas na cidade de São Paulo, você vai ver que a quantidade em geral dá na mesma.
Mas a intensidade da chuva, quer dizer, acumulado do ano é praticamente o mesmo. Mas chove muito num período concentrado e se está se deslocando isso da periferia para o centro, onde está mais impermeabilizado. E isso não é um ciclo, digamos, caótico. Ela tem muita ciência por trás disso. Então, eu acho que... o que faz o indivíduo ter um negacionismo nisso, né? Uma digamos, interesses comerciais envolvidos. É lógico. Vamos pegar a história... O cigarro usou muito isso, só para você ter uma ideia. As companhias de cigarro sabiam que fazia mal, mas não saíram do negócio, ficaram produzindo ciência para invalidar o sistema. Tem as pessoas com a teoria digamos, persecutórias, né? Que você tem, por exemplo, o indivíduo que acha que não vacinar faz mal. Então, tem até teorias tem a loira do banheiro, tem a vacina que dá autismo. E, no caso, o ministro, eu acho que ele sempre disse que ele é a favor do desenvolvimento. Mas só que as medidas, do ponto de vista prático, quando você deixa, por exemplo, a regulação de florestas para agronegócio, além dele estar prejudicando o meio ambiente, no meu entendimento, ele vai prejudicar o agronegócio mais sofisticado, porque o mundo não está gostando disso. Agora, doutor Márcio, chama atenção aí essa reunião com ex-ministros de vários governos, né? Desde Itamar, FHC, Lula, Dilma, numa reunião inédita, não é? Pois é, eu acho que o ministro Salles, ele conseguiu um feito histórico hoje. Ele reuniu de ministro do Meio Ambiente de Itamar Franco, todos assinaram, menos o Paulo Nogueira Neto, que já tinha morrido. Claro, chegando até o do Temer. Todos, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer. Todos os ministros, e igual alguns governos, teve mais de um, condenando a gestão atual do Ministério do Meio Ambiente, que se transformou, na verdade, numa sucursal do Ministério da Agricultura. Isso. Essa conversa de que o foco é o saneamento urbano, conversa que interessa talvez para a indústria do saneamento, mas não para a proteção do meio ambiente. É bem verdade, é bom que se diga, que proteção ambiental é dever de todos. Começa do próprio indivíduo, passando por toda a sociedade e o Estado tutelando, fomentando e apoiando. Agora, o Estado ausente, não. A pauta do Ministério passou a ser a flexibilização do licenciamento ambiental, o desmonte de algumas instituições de pesquisa, como Chico Mendes, por exemplo. O orçamento do meio ambiente, que era de 5 bilhões há 5 anos atrás, hoje é de 3,7 bilhões. Ou seja, para o meio ambiente, quase nada, quase que uma indiferença. E um ministro que consegue ter a reprovação de todos os que já exerceram essa função, independentemente de coloração político-partidária, volto a dizer, tinha o ministro do meio ambiente do Itamar e do Temer. E com formações diferentes, Márcio, porque você tem cientista, você tem político, você tem diplomata, você tem todas as formações possíveis. Quer dizer, não dá para dizer que nada é uma questão política, é uma preocupação de fato, aí tem, não é? Não, e o pior, eu milito na área da saúde e meio ambiente, a percepção externa disso, e sabe, além do Brasil perder prestígio, o que vai acontecer? Como a nossa agroindústria é competitiva, isso vai ser usado como argumento para você não fazer... Veja o documento da Comunidade Europeia, onde a comunidade de pesquisa falou, não assinem contratos com o Brasil enquanto eles não conseguirem acertar a condição do meio ambiente. E o Irã suspendeu hoje parte do acordo internacional sobre o programa nuclear. Em discurso transmitido pela TV, o presidente do Irã anunciou a redução dos compromissos firmados em 2015 no Plano de Ação Conjunto Global. Hassan Rouhani informou que o país não vai vender urânio enriquecido nem o excedente de água pesada. E ainda ameaçou tomar outras medidas em 60 dias se as outras nações que assinaram o acordo não suspenderem as sanções ao Irã. Logo depois, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a exportação de metais industriais do Irã, responsáveis por 10% das receitas de exportação do país. Ontem, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou o governo do Irã de preparar ataques iminentes contra as forças dos Estados Unidos. Um porta-aviões e bombardeiros americanos foram enviados ao Golfo. No ano passado, os Estados Unidos abandonaram o pacto e restabeleceram sanções contra os iranianos.
O acordo nuclear de 2015 também envolve China, Alemanha, França, Rússia e Reino Unido. O presidente americano decretou hoje sigilo em partes ocultas do relatório sobre o suposto conluio com a Rússia na campanha das eleições de 2016. É a primeira vez que Donald Trump usa o chamado poder de confidencialidade. A decisão impede o acesso integral do Congresso ao relatório. A Comissão Judiciária da Câmara votou a favor de uma resolução que recomenda que o plenário repreenda o procurador-geral William Barr por desacato ao Congresso devido à divulgação do material. Comentar alguns assuntos? Interessante notar como nos Estados Unidos, que é um país que tem servido muito de inspiração aqui no Brasil, né, ultimamente, ele, ao mesmo tempo que conserva algumas regras de democracia, de transparência, também concede alguns poderes quase que monárquicos para o presidente da República, como esse, por exemplo, de decretar a tal confidencialidade em assuntos de estratégia nacional, de segurança nacional, ou como nesse caso. A grande suspeita ali é de que tenha havido um conluio do então candidato Donald Trump, do Partido Republicano, com a União Soviética, com a Rússia. Eu ia falar União Soviética, com a Rússia, né, com a possibilidade de ter manejado informações privilegiadas. Os democratas criaram um comitê para investigar essa questão, essa fraude, possível fraude, exigem a integralidade desse relatório e agora, com o decreto de confidencialidade que é constitucional, não está violando a Constituição, não é um decreto que vai além do que a lei permite, não é? É muito provável que o Parlamento, o Congresso, não tenha acesso a esse relatório. Isso não faz com que não continue a investigar e a imprensa, que lá também é muito diligente, não é? Vai acabar tendo acesso e divulgando esse relatório que o Trump se incumbe de esconder. Agora, outra observação rápida sobre o Irã, só para lembrar que o Brasil tentou ser o agente do diálogo no Irã, né, o governo Lula ainda naquela época, e acabou não conseguindo levar adiante, e até hoje o Irã oscila, feito biruta de aeroporto, né, uma hora está de um lado, outra hora está de outro lado. Doutor Saldi? Bom, eu estava no Irã, passei os últimos 10 anos. Agora? Eu voltei do Irã no final de semana, num evento de um congresso internacional médico, e existe todo um sentimento da população jovem que não está muito mais satisfeita com esse regime de teocracia, né? Eles se sentem isolados, existe um anseio por mudança, mas é difícil mudar. Isso por causa da natureza do regime é bastante difícil. Mas é um povo muito gentil. E eu vi, né, enquanto eu estava no trânsito, a sabatina que o advogado-geral dos Estados Unidos, o General Attorney, teve dos democratas. Ele foi pulverizado. Sim. Pulverizado. Quer dizer, então, e aí que surgiu a necessidade. Bom, nós temos agora, ele foi considerado suspeito por ter, digamos, não sido absolutamente transparente, e estão pedindo o texto integral, que ele teve acesso, e o presidente falou, não, o acesso não, porque isso envolve a segurança nacional. Que veja, em instantes, novo integrante da família real britânica é apresentado ao mundo. E o Supremo Tribunal Federal valida aplicativos de transporte de passageiros no país no mesmo dia em que motoristas da Uber fazem protesto mundial. Aguarde, nós voltamos já. Três, dois, um. Deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Como entendemos? Meu nome é Paulo Saldivo, sou médico patologista. Eu estou apresentando na cultura digital o Urbanite. E este é o Cultura em Nova York. E este é o Cultura em Buenos Aires. Com coisas inéditas, sempre com uma abordagem bem diferente da que você vê na TV. Visite a gente. Novas descobertas são garantidas. youtube.com/TV Cultura. Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olá pessoal, eu sou o João Faria e eu vim aqui para avisar que está começando agora o Marcas e Cidadania, o nosso programa aqui na Cultura Digital. E a cada semana a gente mostra um projeto social que uma grande marca vem fazendo no Brasil. E são projetos que lidam com diversos temas relevantes para a sociedade. Olha, João, a gente tem alguns indicadores que a gente não se orgulha, né, no país. Poucas pessoas têm acesso a vários meios culturais. Que há um número bastante expressivo, 1.600.000 jovens que estão fora da escola. É um exercício de cidadania que todos nós deveríamos praticar. Se a gente conseguisse entregar água potável para uma pessoa, já teria valido a pena. Não é só o impacto na vida delas, mas o impacto na sociedade como um todo. Isso para nós é o mais importante. E é toda terça-feira no canal da Cultura Digital, youtube.com/TV Cultura. youtube.com/TV Cultura que a gente se encontra. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes. Meia-noite, no Persona em Foco. O Supremo Tribunal Federal validou o uso de aplicativos de transporte de passageiros. Hoje, motoristas da Uber fizeram uma paralisação mundial. E aqui no Brasil, vários profissionais aderiram ao protesto. Em Goiânia, os motoristas se reuniram no estacionamento do estádio Serra Dourada. Uma das reivindicações é o reajuste das tarifas de acordo com o preço dos combustíveis. Cobrando esses valores, o combustível alto, o que sobe o motorista? Em São Paulo, a concentração foi no Vale do Anhangabaú. Além de maiores ganhos, os trabalhadores querem mais segurança. Se ela não nos respeita, quem garante que ela pode obedecer essas regras do mercado financeiro? Alguns usuários relataram aumento nos preços por causa da greve. Mas a assessoria da Uber disse que não identificou um impacto significativo nos serviços. Houve protestos também em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, essa motorista disse que não tem um dia de folga desde janeiro porque não consegue pagar as contas. Because I can't afford to have a day off. Os motoristas criticam o lançamento da oferta pública de ações da Uber, que deve ser realizada na sexta-feira na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O valor de mercado da empresa pode chegar a 90 bilhões de dólares. O aplicativo tem cerca de 3 milhões de motoristas em todo o mundo. A Uber afirmou que vai trabalhar para melhorar a experiência dos motoristas no aplicativo e que eles são o coração da plataforma. Agora, com o desemprego, a economia que não retoma, esses apps de serviço aí, entrega de comida, Uber, tem se tornado a fonte de renda de muitos brasileiros. Pois é, e o pessoal, se o motorista é o coração da empresa, mas não está faltando coração para a empresa, porque a margem de lucro que essas pessoas têm é muito reduzida. Você trabalha muito para ganhar pouco. E isso está acontecendo até com táxis, né? Que às vezes tem que aceitar trabalhar como dentro da tarifa do Uber. Alguns aplicativos estão fazendo isso. Bom, eu acho que esse é um dilema difícil de resolver, porque a mobilidade, o uso do carro, vai ser importante ainda, né? Mas a posse está ficando menos atrativa. Então você vai querer usar o carro por um período, com alguém guiando para você. E o pessoal está sabendo disso e está tirando o couro dos trabalhadores para variar. Isso é o direito de greve, né? Está agora chegando numa atividade empresarial que não investe em infraestrutura, né? Porque a Uber gerencia a prestação de serviço que é feito pelo particular com veículo próprio, né? Com os custos dele, né? Com os custos deles, exato. E essa é uma paralisação que se aproxima de uma greve, né?
Uma das formas de se exteriorizar a greve é também protestando, fazendo paralisação pontual. Mas a tendência mundial pode ser, e não vai ser em uma hora, o privilégio para o transporte coletivo em detrimento de qualquer forma de transporte individual. Né? No mundo todo, a tendência é restringir cada vez mais o transporte individual. Mas eu estou imaginando que, como é uma empresa mundial, nós podemos ter o equivalente de uma greve dos caminhoneiros, que foi feita por rede social, em escala global. Acho que eles sinalizaram o seguinte: escuta, nego, vocês estão ganhando dinheiro, mas se a gente parar no mundo inteiro, a gente quebra as suas pernas. E veja, na linha do que você falou, Rodrigo, se é o coração, e de fato é, porque é a pessoa que presta o serviço, não pode ser negligenciado. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu estender a imunidade de prisão para deputados estaduais. Na prática, as assembleias estaduais poderão reverter a ordem de prisão dada aos parlamentares pelo Judiciário. O juiz tem 24 horas para notificar a Assembleia sobre a prisão. A medida já vale para deputados federais e senadores. Chegou a hora de trazermos aqui as mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver o que diz o Ricardo Guimarães. As armas que vão diminuir a violência da sociedade são 2: educação e diminuição do abismo social. O Rafael Pires: estão falando do Temer, mas cadê o Queiroz? E a Ângela: boa noite. Só teme a dengue quem já teve a doença. Ela pode ser devastadora e perigosa. Comentar qual? Eu vou na Ângela. Da dengue. Porque eu recordo... porque é de fato que é onde eu entendo mais. Ela pode ser devastadora e perigosa, principalmente nas formas de dengue hemorrágica. E a chance da gente ter esse tipo de doença fica aumentando cada vez mais pela circulação constante dos diferentes subtipos de vírus. Agora, ela colocou assim: só teme quem já teve a doença. As pessoas subestimam isso? Subestimam. A dengue é uma doença, e a chikungunya também, que dá uma dor articular que pode ficar residual durante meses, né? Quem teve sabe exatamente que não gostaria de ter de novo. Mas há uma luz no final do túnel. A vacina vai funcionar, a vacina brasileira, no meio daquela balbúrdia toda porque a gente é eu faço muita balbúrdia. Na medicina e no transplante outro, a gente é uma balbúrdia só, uma traquinagem e uma peraltice. Eles desenvolveram uma vacina para o problema brasileiro. E a notícia boa é exatamente essa, né? Brasileira, aí né? Você consegue controlar isso, né? E com uma eficiência melhor do que a estrangeira, a francesa. Doutor Márcio. Eu falo rapidinho aqui o que disse o Ricardo e o Rafael, não é? Com relação ao Rafael, onde é que está o Queiroz? Esse é o ponto desagradável desses mais de 100 dias de governo Bolsonaro, porque não há uma posição clara do governo quanto a essa acusação que pesa contra o Queiroz, que trabalhou com um dos filhos do presidente da República. Eu acho que fica um ponto de vulnerabilidade para esse governo, que tem sempre o discurso da moralidade como principal tônica. E com relação ao Ricardo, o Ricardo tem razão. A educação é que vai reduzir violência e vai reduzir o mau uso de arma de fogo. Eu só não acho que o abismo social seja causa de violência ou de mau uso de arma de fogo, né? A pobreza não gera violência. Ela não é uma energia que gera violência ou criminalidade. Ninguém vai para a criminalidade por conta de uma condição no extrato social. Então, o abismo social acho que não gera. Mas a educação, não tenha dúvida. A arma civilizatória é educacional, não é? Se nós conseguirmos nos entender no mundo e na sociedade. Diga lá, Sandro. Mas a justiça não precisava ser um pouco mais rápida também, quer dizer, uma tolerância menor. Porque antigamente, no bloco anterior, a gente notificou que deputado estadual, quer dizer, vai ter isenção, quer dizer, vale para crime. Isso é uma lei que era feita no período militar para impedir que o indivíduo fosse preso por convicções políticas, está se estendendo para crime comum e roubos. Será que não? Quer dizer, como é que fica um treco desse, né? Eu acho que... Para comentar essa notícia rapidinho, é o seguinte: a Constituição Federal fala que deputado federal e senador só pode ser preso em flagrante. E em 24 horas da prisão, tem que comunicar para o Congresso decide se mantém ou não preso. A Constituição do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso e do Rio de Janeiro tem essa mesma norma. E aí discute-se se é constitucional ou não. Por 6-5, o Supremo disse que sim. Então, nesses 3 estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, Rio de Janeiro, que aliás tem uma meia dúzia. O Rio de Janeiro é bom ter essa coisa. Para eles é bom, não é isso? Exatamente. É ruim para nós. Exatamente. Mas é o princípio da simetria. Bom, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Obrigada pela participação aqui hoje, a presença. Deu para responder aos 3 ali do Twitter, foi bom. Até uma próxima oportunidade.
Se deixarem, né? Porque a gente vai falando bobagem, mas a chance de voltar cada vez... Sempre, tem deixado sempre, não é? A gente volta. Voltam sempre. E a gente termina essa edição com imagens do mais novo integrante da família real britânica. O filho do príncipe Harry e da ex-atriz Meghan Markle foi apresentado hoje ao mundo. Archie Harrison nasceu na segunda-feira e é o 7º na linha de sucessão à coroa britânica. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no Jornalismo da Cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.